Samia Buana, Samia Buana. Este é um programa feito pra você. Samia Buana, Samia Buana. Ele é seu amigo pra valer. Mais uma vez juntos, meus cumprimentos de amizade, ternurinha para vocês. Muito obrigado por vocês estarem me assistindo no YouTube, Café com Samir. Obrigado por estarem ensinando as pessoas como é que me sintonizam, porque muita gente diz assim, Samir está em que canal? Eu agora estou falando para o mundo, pelo YouTube, pela internet. Então, é só acessar no YouTube, Café com Samir, e o programa aparece todo dia. É um programa que manda informações para você, orientação. Graças a Deus, um programa bem humorado. Você assiste a hora que quiser, porque o programa muda às 7 da manhã. De 7 da manhã até às 7 da manhã do dia seguinte, você vê o programa a hora que você quiser, do jeito, onde você estiver, vê de uma vez, vê de pedaço. É uma beleza. Me recomende, que eu fico muito feliz e muito agradecido. Uma ternurinha para todos. Hoje quem está comigo aqui é o Dr. Jason Paiva. Jason Paiva, ele é veterinário, mas ele é principalmente segurança, especialista em segurança de alimentos. E a gente come muita porcaria por aí e não sabe. Tem lugar que você vai, as mesas tudo bem forradinho, tudo bonito, mas vai na cozinha para ver a preparação. Olha a pia como é que está. Olha a educação de quem está lavando os pratos. O cara faz assim, aí daqui a pouco continua lavando os pratos. Sai do banheiro, não lava as mãos. Isso tudo é educação, né? Tem sempre um germe que está entrando ali para lhe fazer o mal. Você comeu uma comida gostosa, boa, bonita, e daqui a pouco cólica, disenteria, desarranjo intestinal. São as consequências. Então, segurança dos alimentos é muito importante. Ver a validade do que você compra para comer é da maior importância. Jason, bom dia, boa tarde, boa noite, Samir, boa madrugada. Ok, tudo certo. É prazer estar aqui com você, né? Como médico veterinário e trabalhando nessa área de alimentos. Você parece que hoje está mais na área de alimentos, né? Isso, hoje eu sou especialista na área Deixasse de os animais de lado. Não, eu ainda faço algumas consultas assim particulares de alguns clientes que ficaram ainda, né? Mas hoje eu trabalho dentro de restaurantes, hotéis e delicatessens, promovendo essa segurança, né, para os consumidores, né? Se alimentar de maneira correta e de maneira segura, sem risco para a saúde. É verdade. Quando você trabalhava mais com animais, você cuidava mais de quê? Gato, cachorro? Era animais de pequeno porte, né? Animais domésticos, no caso, cães e gatos, né? Cheguei a ter um pet shop, uma clínica pequena, mas... O cachorro tem que ser escovado todo dia, porque diz que senão fica com aquele cheirinho Seria interessante, enjoado. né? Nesse caso aí, fugindo um pouco, seria interessante porque animais, até aqueles que têm pelos mais longos, no caso, é como a gente, né? Assim, o pelo vai caindo todo dia, que a gente chama de pelos mortos, e aí teria que ser feito aquele asseio, aquela escovação, porque até não é interessante dar banho todo dia no cachorro, né? Não é bom todo dia. Não é bom para a pele, para o pelo, né? Mas aquele cheirinho desagradável sai quando tira o Se pelo. você escova, tem as medidas de higiene normal no dia a dia, né? Você pode usar também os talcos, né? Também, que também serve para conter um pouco aquela Evita questão coceira, né? de alguns parasitas, né? Carrapato, pulga, e você consegue manter da melhor maneira em casa, viu? Muito bem. Mas o Jason hoje trabalha mais na área de segurança de alimentos, que é fundamental para a saúde, não é, Jason? É fundamental, né? E uma coisa que eu queria esclarecer até é que quando se fala o termo segurança de alimentos, a gente está falando daquele momento que você ingere um alimento, uma preparação, vai no restaurante e aquele alimento ele não pode lhe trazer nenhuma complicação para a saúde. Feijão de 4 dias guardado na geladeira. Não é interessante, né? Não é interessante. Inclusive já está passando até da data de validade dele, que cada alimento ele tem um tempo de validade. Seja refrigerado, seja congelado. Esse negócio porque está no congelador não quer dizer que vai se manter bem. Não, até porque assim, a partir do momento que ele está congelado, o alimento ele não só tem aquela característica de lhe trazer o mal em relação a estar estragado ou ter uma bactéria, um fungo, um vírus, não. Ele perde qualidade também. Uma carne que está congelada há 1 ano, ela não vai ter o mesmo frescor daquela que você está sendo... Eu acho que até o sabor altera, né?
modifica, né? Porque aí cristaliza, tem aquela questão do sangue também, que vai virando tipo um gelo. E depois, quando você descongela com muito tempo depois, ela perde aquela propriedade e fica uma carne mais seca, né? Até aproveitando aqui o Jason Paiva, tem muita gente que toma suco. Hoje os sucos estão sendo desaconselhados. Não porque fazem mal, pelo contrário, fazem bem, mas porque eles são uma carga muito grande, uma carga pesada de glicêmica. Um suco de laranja, se você não colocar açúcar, que aliás eu acho um absurdo colocar açúcar, se você não colocar açúcar, ele tem a mesma carga glicêmica de uma Coca-Cola. Então você está tomando uma coisa mais saudável, claro, mas caloria é igual. Então hoje se aconselha comer a fruta, porque Deus fez o caldo da fruta, mas fez também as fibras. Isso, que vão facilitar a digestão e vão diminuir a carga de glicemia, não é? Nesse caso que você está falando, que é uma questão mais de nutrição mesmo, aí a gente já remete à segurança alimentar. Mas aí que eu vou chegar, eu queria chegar nisso aí, você chegou. A segurança alimentar, porque o suco de laranja, por exemplo, de limão, suco de maçã que você faz e guarda na geladeira, ele, como é que se diz no interior, desonera, né? Ele perde as propriedades nutritivas. Então já é na área do Dr. Jason. Não faça o suco e guarde para tomar depois. Ou você toma na hora, ou não tome. 2, 3 dias depois, guardado na geladeira, né? Com certeza, porque nesse caso, além de não ter mais aquelas propriedades do frescor daquele momento que está fazendo o suco naquele momento, você também vai ter o risco, né, de uma contaminação. E visto que na maioria dos sucos de frutas cítricas, ele tem a tendência a fermentar, a acidificar por ele mesmo, é bem natural isso. Então, assim, com 3, 4 dias você pode ter um outro problema, não só de não ingerir mais aquela vitamina, mais aquele aminoácido, mas também de ter um problema de saúde. Perde poder nutritivo e também influi maleficamente na saúde. Exatamente, né? Que a gente pode ter no caso de surtos alimentares, em caso de restaurantes, hotéis. Então isso é muito comum, né? Se você não tem aquele programa implantado na sua empresa, onde tem um consultor, uma pessoa que é responsável técnico, você vai chegar a isso aí, a poder passar para várias pessoas ao mesmo tempo um problema que você não tem o controle. Tem muita gente que diz para mim, Samir, tu que és curioso esse assunto aí, entrevista muita gente, a minha glicose deu alta, eu não como gordura. Mas hoje, ao contrário do que sempre nos foi dito, não é a gordura que aumenta o colesterol, é a carga glicêmica. Macarrão aumenta o colesterol, arroz aumenta o colesterol, sucos, porque a carga de frutose é muito alta. Se você amanhecer de manhã e sua insulina no sangue estiver acima de 5 em jejum, você está com a carga glicêmica muito alta. Quanto mais insulina, mais você engorda, porque a insulina ela engorda e vai sobrecarregar o fígado. E você pode estar tomando um suco de 2, 3 dias que já não está valendo mais nada, não é, Jason? Exatamente. E isso daí a gente tem mais, assim, aquela preocupação não só na casa da gente, no dia a dia, mas é como a gente estava conversando. Quando você sai na rua que você não tem esse controle, aí, assim, existem alguns fatores que você deve observar como consumidor, para você ter aquela noção que aquele local é realmente interessante para você fazer sua alimentação. Ô, Jason, às vezes o macarrão não está cheirando mal, não está cheirando mal. Está até com um cheirinho bom, mas ele já está com um processo de estragar, não é deteriorado, não é? Exatamente. Porque está velho já. Isso. Então pode acontecer também aquela causa assim, que a gente só pensa que o alimento está estragado quando a gente sente algum odor ou ele perde alguma característica, fica pegajoso, né? Fica ligando, feito aqueles bolos antigos que ficava ligando. Então, assim, nesse caso aí em especial, a gente tem que ter cuidado com o alimento, mesmo que ele esteja aparentando estar bom. Porque a quantidade de dias que ele passa numa temperatura não em conformidade, aí ele vai proporcionar realmente, assim, contaminações e até infecções por bactérias, fungos. Por aí afora, quem come na rua, por exemplo, hoje muita gente tem distrato comer na rua. Qual é o alimento assim que apresenta mais perigo, Jason? Olha, eu gosto sempre muito de falar de alimentos de origem animal, que são aqueles que vêm... carne, queijos principalmente. Queijo, peixe. Porque aqui, no caso, no estado da gente, é muito comum o queijo de coalho. É um artigo que é bem nosso. Então, assim, se você observar, na maioria das vezes o queijo de coalho, por exemplo, ele é um queijo cru. Então, assim, em alguns momentos ele não passa pela pasteurização, por algum tratamento. E quando passa pela pasteurização,
Me desculpe interromper o doutor Geison, mas eu estou aprendendo, estou passando para vocês. A pasteurização mata uma porção de micróbios, etc, etc, mas também mata os nutrientes. Não é? Exatamente. Né? Esse leite de caixa que a gente compra no supermercado, você pensa que ele está rico em cálcio, está rico no que está escrito ali. Ele foi pasteurizado, queimou o cálcio todinho. Exatamente. E no leite de caixa que a gente costuma utilizar, o longa-vida, né, a gente tem que prestar atenção que nem sempre ele é tipo A, tá? Aquele leite ele pode ser tipo C mesmo, aquele que não teve aquela máxima de higiene, né, na tirada do leite da vaca. Porém, como ele passa por esse processo que chama UHT, né, que é ultra rápida temperatura em português. Isso. Então, assim, esse leite ele vai ser adequado para a gente realmente ingerir, porém ele perde sim naquela parte ali os nutrientes e algumas propriedades. Eu sei que teve gente aí me assistindo dizendo, então onde é que eu vou buscar o cálcio? Nas folhas. O boi que nos alimenta e a vaca, ela come leite, toma leite? Não, ela come só capim. As folhas verdes, todas elas são riquíssimas, mais ricas em cálcio do que o próprio leite. Isso é uma coisa que não foi ensinado nas faculdades até um tempo desse, né? Isso pode acontecer, mas o que a gente tem que ter preocupação também é que mesmo nas folhas, vamos supor, não só a alface, mas um couve, aquelas folhas que são, aquelas folhas que têm aquela coloração mais forte do verde, são as que têm mais nutrientes, na maioria das vezes, espinafre, mas tem que ter cuidado, né? E tem que ter o cuidado e a prévia higienização para retirada de agrotóxicos, de protozoários. Como é que tira os protozoários, doutor Geison? Tem gente que bota vinagre, tem gente... Como é que faz? Existem vários procedimentos. O que eu aconselho, que é o mais fácil e que a gente elimina na maioria das vezes assim, a carga de micro-organismo patógeno, seria o hipoclorito, que é água sanitária, certo? A 2 ou 2,5%. É aquele vermelhinho, né? Não, mas pode ser água sanitária de garrafa mesmo. Certo? Porque a água sanitária é cloro, né? É cloro, ele tem um clorativo, mas aqui tem uma porcentagem mais ou menos de 2 a 2,5%. É a que a gente usa em casa. E a medida padrão seria 1 colher de sopa para cada litro de água. Dê licença, às vezes você come um pé de alface, uma delícia para você, vitamina A, cálcio, mas acontece que ali tem um protozoário e daqui a pouco você está com dor de barriga, com diarreia, não é? É muito comum em termos de protozoário aqui na região da gente é a ameba, né? Ameba. Ela está presente até muitas vezes na água que não é tão bem tratada e assim é um problema mesmo de saúde pública. Todo mundo tomando água mineral, né? Quase todo mundo, alguma vez na vida, já apresentou ameba. E no caso das folhas, propriamente dito, é muito comum, né? Porque ela está ali no pasto, tem o contato não só do ser humano, mas de outros animais, com fezes e tudo, e pode acontecer. E por isso a gente deve fazer a higienização antes do consumo. A primeira vez que eu fui na Argentina, em Buenos Aires, eu pedi no hotel que botasse no meu frigobar, no apartamento, água mineral. O vinho foi um carão do cara, Paulo. Aqui não se usa água mineral, que é água muito especial. A água que o senhor vai abrir na torneira pode tomar sem medo, que é muito bem tratada. A gente não pode dizer isso aqui. Realmente a gente assim... Na casa do presidente da Compesa, ele utiliza água mineral, então já está aí o exemplo. Fica difícil. Eu mandei ver uma vez. Quando eu trabalhava na Rádio Olinda, parece que era a Rádio Olinda, me lembro, passei por tanta rádio, eu mandei um repórter na casa dele de propósito, para entrevistá-lo. Aí o presidente da Compesa, vamos lá naquela sala, ele disse, não, só dá licença de eu ir ali no banheiro. Mentira, porque ele queria passar junto da cozinha. Quando ele viu lá, na cozinha estava aquele tubo de plástico de água mineral. Quer dizer, ele mesmo não confia na água que vende pra gente. Um dia desse eu vi uma matéria onde a água estava totalmente turva, passou na televisão, né, com sedimentos de areia, de metais até talvez, não sei, e que o laudo da Compesa dizia que aquilo ali era uma questão estética, que a água estava potável para o consumo, mas era uma questão estética. Mas acredito nisso que você falou. Mas o presidente toma mineral. Não vai tomar aquela água, né? Pois é. Então, a higiene dos alimentos é fundamental. E o doutor Geison Paiva está se dedicando a isso. Deixou um pouco de lado a veterinária, porque hoje você vai comer, às vezes paga caro para adoecer, não é verdade? Exatamente. Você nem em todo lugar que você vai se alimentar ou pagar, no caso um restaurante, você tem aquela confiança. Então, por isso, você como consumidor, e hoje com a internet divulgando tudo, você tem que buscar os caminhos para ver como é que você pode ter essa percepção maior. Outra higiene também fundamental é nos talheres. Exatamente. Porque um talher daquele lavado na torneira, na água corrente, passa o sabor assim rápido. Se ele foi consumido por uma pessoa que tem uma doença autoimune, uma doença que pode ser transmitida,
A pessoa pode pegar uma doença no talher, num garfo, não pode? Exatamente, né? O procedimento padrão que eu gosto de simplificar as tarefas para as pessoas, porque nem sempre um restaurante grande, granfino, como o pessoal fala, é que pode fazer isso, não. Um restaurante até na beira da praia, que às vezes é aquele mais gostoso que você frequenta, você pode fazer. Os talheres, na verdade, quando você lavar, depois você tem que colocar, dispor ele em cima de uma prateleira limpa e borrifar um álcool a 70, deixar ele secar, que aí realmente ali você vai inativar. Ou então o talher de plástico, que terminou, quebra, joga fora. Mas no momento agora a gente está com aquela preocupação também do ambiente, né, Samir? Aí a gente tem que minimizar isso. Eu ainda concordo que o talher seja em metal, mas que seja bem higienizado. Pode borrifar com álcool 70. Olha que beleza, uma sugestão boa. Compra um borrifador daquele e dá uma borrifada, pronto. Aí você tem um talher, uma colher, uma faca, um garfo higienizados, na verdade. Isso, e não só os garfos, como os pratos também, todos os talheres, copos, taças, né? Isso em restaurantes que são cadastrados na vigilância sanitária, eles fazem isso. Sopa, por exemplo, tem que ter cuidado. Sopa pode ser um grande transmissor de doença, não pode? Pode, porque a sopa ela costuma ser aquele restinho dos outros alimentos, que no final você vai aproveitar e fazer aquele caldo. Tem duas piadas que diz que no Rio de Janeiro as lanchonetes de portugueses servem muita sopa. Aí o garçom vinha trazendo um prato de sopa e esse dedo aqui. Dentro da sopa. Sopa quente. Aí o cara disse, rapaz, tô com o dedo dentro da sopa. Ele disse, você não sabe onde é que ele estava antes. Essa é aquela questão das boas práticas, que aí no caso eu, como responsável técnico e outros profissionais também, a gente faz assim, esse curso com os garçons, com os cozinheiros, manipuladores de alimentos. De 6 em 6 meses tem que atualizar o pessoal. O garçom estava com o panariço no dedo, tinha que botar em lugar quente. Quando não estava na sopa, estava naquele lugar que você imaginou aí. E a outra foi que veio o fio de cabelo na sopa. Aí o cara disse, português, fio de cabelo na sopa, disse, pelo preço que tu vais pagar, tu querias encontrar uma peruca, por acaso? Realmente são assim, piadas, mas que no dia a dia acontecem. Acontece. Quantas vezes você já foi num restaurante e já não pegou um fio de cabelo, mas de repente até uma mosca ali que morreu e ficou ali. Então isso são a mosca na sopa de Raul Seixas. Exatamente, já era falado, né? E hoje em dia ainda acontece, né? É verdade. Então temos que ter muito cuidado com tudo isso. Agora no interior, quando você encontra formiga, o pessoal diz, é bom para a vista, né? Porque aí o pessoal ali leva na brincadeira, mas a gente sabe que a formiga também, hoje em dia, ela pode difundir bastante de doenças, né? Hepatite e outras coisas mais, né? Me diz uma coisa, o doutor Jason Paiva, ele é veterinário e é especialista em segurança de alimentos. Qual é a primeira providência? Sentar-se à mesa do restaurante, o que é que a pessoa deve olhar logo? Observar primeiramente o pessoal que vai lhe atender, se estão com fardamento, se está limpo, as mãos, se não está com relógio, muito brinco, penduricalho, muito pintado, que isso realmente não condiz com o ambiente de cozinha e de restaurante. E você observar o ambiente, se a toalha está limpa, se tem guardanapo, se tem pia para você lavar a mão com sabonete líquido, álcool gel. Então isso é um primeiro passo. E se você quiser hoje, por lei, você pode conhecer a cozinha também. É obrigatório por lei, se o cliente pedir, conhecer a cozinha para saber se está sendo feito o programa. Quem quiser te contratar para cuidar da segurança alimentar, como é que faz o contato com o doutor? Hoje eu tenho um site. Doutor Jason Paiva. Pronto, hoje eu tenho um site voltado à responsabilidade técnica e segurança de alimentos. Então é www.jasonpaiva.com.br. www.jasonpaiva.com.br. Lá vai encontrar todas as informações e tem um telefone novo que seria o 819-9705-8835. O telefone eu quero que você repita. Pronto, é o 819-9705-8835. A gente bota veneno para dentro do organismo pela boca, não é? É verdade. Temos que ter cuidado. Tem gente que tem um cuidado enorme com o carro, combustível, com o óleo, o nível de óleo de freio, não sei o quê, e come tudo que é porcaria por aí, ingere tudo que é porcaria. Resultado, o carro tá uma beleza, mas a saúde dele tá. Não é verdade, Jesus? É verdade. Então temos que ter cuidado com a gente mesmo, né? E com a nossa família. Às vezes você vai comprar um produto na rua e não pensa nos outros que estão em casa também. Então tem que ter aquela responsabilidade em todos os momentos na compra de alimentos. Valeu. Foi bom, não foi? Foi boa a entrevista? Foi bom o encontro com o Dr. Jason Paiva. Foi um prazer conhecer você, viu? Seu fã. Você fez uma boa apresentação para a gente e nos orientou, nos ensinou, não é, gente? Até o próximo programa. Todo dia às 7 horas tem programa novo, Café com Samir do YouTube.
ensine as pessoas também a sintonizarem, tá certo? Deus abençoe você, muita paz e uma ternurinha.